Schaeffer, que vai falar sobre o princípio da compensatio lucri condamno. Boa noite a todos. Em um primeiro momento, gostaria de ressaltar que é uma alegria muito grande para mim e uma honra compor esse painel, estar aqui na presença de vocês e também por fazer parte desse projeto coordenado pelos professores Carlos Conder e Anderson Schreiber e também ao lado desses pesquisadores tão talentosos. Como já foi ressaltado anteriormente, esse projeto visa unir as nossas reflexões acadêmicas com a aplicação prática, de modo a usar a responsabilidade civil como um instrumento de transformação social. Eu vou abordar de forma breve o tema da compensatio lucri condamno, que consiste em um instrumento de concretização do princípio da reparação integral do dano, nas hipóteses em que o lesado não só sofre o dano, como também aufere algum tipo de vantagem em decorrência desse evento danoso. Então, nessas hipóteses, se torna necessário que ocorra um abatimento entre essa vantagem, a partir do quanto indenizatório, para que se promova essa figura jurídica. Eu também vou tratar das hipóteses práticas da compensatio no direito brasileiro. Como se sabe, a função essencial da responsabilidade civil é reparar o dano. E essa disciplina da responsabilidade civil, inserida numa ótica do direito civil constitucional, impõe necessariamente que a atenção seja direcionada para o ofendido, para quem sofre o dano injusto, e não para o agente ofensor. Porque o objetivo é promover a ampla proteção do ofendido. Além disso, nesse cenário, o princípio da reparação integral do dano, que foi consagrado no nosso Código Civil no artigo 944, visa reparar o prejuízo limitado à extensão do dano. E é justamente nesse cenário que se insere a compensatio lucri condamno. A expressão compensatio lucri condamno é historicamente associada ao direito romano. Porém, essa figura jurídica possui inúmeras outras nomenclaturas, como compensação de vantagens, compensação de lucros, compensação de benefícios. E, como vocês podem observar, todas essas expressões se associam com a nomenclatura compensação. E isso se torna muito problemático porque pode causar uma confusão conceitual com a compensação como uma modalidade de extinção das obrigações. E, por isso, parte da doutrina prefere a utilização do termo imputação de benefícios. O tema que nós vamos tratar aqui hoje não é de compensação como modalidade de extinção das obrigações, isto é, aquelas hipóteses em que duas pessoas reúnem as qualidades de credor e devedor conjunto e reciprocamente. A compensatio lucri condamno, na verdade, se associa com a extensão do dano. O evento lesivo pode não só gerar efeitos negativos, como também vantagens. E essas vantagens repercutem no patrimônio do ofendido, não só como um acréscimo, mas também como um impedimento de uma diminuição do patrimônio. Então, diante disso, é necessário que essa vantagem seja considerada no momento da quantificação da indenização. Ou seja, no momento da quantificação da indenização, é necessário que essa vantagem seja abatida, de modo que a compensatio acaba gerando uma diminuição proporcional do valor da indenização de acordo com a vantagem que foi auferida pelo ofendido. Então, dito dessa introdução, é possível vislumbrar um conceito de compensatio lucri condamno. A compensatio, então, seria um instrumento de concretização do princípio da reparação integral do dano,
aplicado nas hipóteses em que um ato ilícito gera não só o dano, mas também uma vantagem para o ofendido, de modo que há necessidade de abatimento dessas vantagens na hora do momento de individualização, de quantificação da indenização. Nesse cenário, é importante destacar também o entendimento do professor Carlos Edson, aqui da casa, que ele fala que o princípio da reparação integral do dano não só visa promover a reparação integral, como também visa impedir que essa reparação ocorra além do dano, porque o que se quer fazer é reparar o dano e não reparar um dano. E, nesse cenário, a doutrina se divide. Não há um consenso em como enquadrar essa figura. Ora se fala que é uma questão de responsabilidade civil, ora se fala que é uma questão de enriquecimento sem causa. Provavelmente, essa divisão se dá por conta da similitude estrutural existente entre a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa. Por quê? Ambos os institutos visam restabelecer um equilíbrio que foi desfeito. Mas essas figuras, apesar de estruturalmente parecidas, porque ambas, de forma ampla, levam à ideia de reparação, possuem funções distintas. A responsabilidade civil possui uma função reparatória, uma função compensatória, e se vincula diretamente com o princípio da reparação integral do dano, que visa limitar a reparação à extensão do dano. A vedação ao enriquecimento sem causa, por outro lado, se direciona para a eliminação de um acréscimo patrimonial para o ofendido que foi auferido de uma forma injustificada. Ou seja, enquanto a responsabilidade se preocupa em promover a proteção do ofendido, daquele que sofreu o dano injusto na pessoa do ofendido, o enriquecimento sem causa se vincula para aniquilar esse acréscimo patrimonial injustificado, de modo que a função do enriquecimento sem causa é uma função restitutória e a função da responsabilidade civil é uma função reparatória. Então, aqui, o foco da responsabilidade é a situação do lesado. A principal função é eliminar os prejuízos que lhe foram causados, seja na modalidade de dano emergente, seja na modalidade de lucro cessante. Ao passo que o enriquecimento sem causa tem por escopo aniquilar o acréscimo indevidamente justificado do qual o ofensor se beneficiou. Então, diante disso, parte da doutrina fala, olha, o fundamento normativo da compensatio é o enriquecimento sem causa, porque, com isso, o ofendido não pode, de uma forma, sem uma justa causa, se enriquecer com essas vantagens. E, por outro lado, pelos argumentos já dispostos aqui em relação à responsabilidade civil, justifica-se que o que fundamenta, na verdade, é a responsabilidade civil, por toda essa trajetória de que a responsabilidade civil visa reparar, ela se vincula ao princípio da reparação integral do dano, que visa limitar essa extensão da reparação. Só que é importante destacar que, ainda que esses dois institutos possuam funções distintas, que é justamente por conta disso, nada impede que, em uma mesma situação fática, incidam as duas hipóteses. Então, pode ser que, em uma mesma situação fática, o ofendido possa requerir pretensões restitutórias e pretensões reparatórias, de modo que cabe a reflexão sobre a necessidade de se enquadrar em uma única categoria compensatio. Ainda que a doutrina se divida dessa forma estanque entre responsabilidade e enriquecimento, cabe a reflexão se realmente é necessário essa divisão. Alguns requisitos são vinculados para que ocorra a compensatio lucri condamino. Dois principais merecem destaque, que os lucros e os prejuízos devem provir de um mesmo ato. Ou seja, é necessário que exista um nexo de causalidade entre os prejuízos e o dano. O evento deve ser o mesmo. O mesmo evento deve causar não só o prejuízo, como as vantagens.
Além disso, é necessário que o ato ilícito seja a causa e não a ocasião dos benefícios das vantagens. Em relação a esse segundo requisito, imagine-se a seguinte hipótese: uma pessoa, em decorrência de um evento lesivo, ficou sem casa e, por isso, ela passou a receber auxílios donativos de uma instituição filantrópica. Percebe-se que o evento lesivo, na verdade, não foi o que gerou as vantagens. Ele não foi a causa, foi simplesmente o evento. Então, nessa hipótese, não é uma hipótese de configuração da compensatio lucri condômino. Diante disso, quando existentes esses dois requisitos para a configuração da compensatio lucri condômino, resta o efeito da compensatio. Qual seria esse efeito? É justamente esse, o de abater as vantagens do quanto indenizatório, para que, no momento da definição do quanto indenizatório, seja levado em consideração essas vantagens auferidas pelo ofendido. Trazendo esse tema para a nossa aplicabilidade no direito brasileiro, é muito recorrente na nossa jurisprudência o caso que envolve o salvado em acidentes de trânsito. Vocês podem imaginar a seguinte situação: um acidente de trânsito envolvendo um motorista que era proprietário de um veículo e, hipoteticamente, esse veículo valia R$50 mil. Ele saiu ileso, sem ferimentos, mas o carro virou uma sucata, perda total do veículo. Diante disso, ele ajuiza uma ação indenizatória em face do causador do dano e, paralelamente, simultaneamente, ele vende essa sucata. E, com a venda dessa sucata, ele ofere R$5 mil. Aí, a pergunta que se faz: no momento da quantificação da indenização, cabe o abatimento desses R$5 mil que ele conseguiu com a venda da sucata com o fundamento da compensatio lucri condômino? E, nesse cenário, a resposta fornecida pelos nossos tribunais tem sido num sentido positivo, afirmativo. Considera-se que deve ser considerada, para fins de quantificação do dano, os valores obtidos pela vítima com a venda do salvado. Eu vou ler aqui para vocês, de forma breve, um trecho de uma decisão do TJ do Estado do Rio de Janeiro, em que se afirmou: ficou demonstrado que o veículo foi vendido como sucata, obtendo-se a quantia de R$3 mil. Firme no princípio da compensatio lucri condômino, referida quantia deve ser abatida do valor da condenação, mantida no mais a respeitável sentença. Cabe destacar também um outro caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que também se destacou a necessidade da redução da indenização em função da existência dessas vantagens. Nessa hipótese, se afirmou: constata-se que, em janeiro de 2003, data do acidente do objeto do feito, o modelo do veículo segurado estava cotado em R$18 mil. Assim, este valor deve ser utilizado como parâmetro à indenização pleiteada. De outro lado, diante da venda do carro como sucata, deve ser abatido do montante o valor decorrente da mencionada alienação, que atingiu R$ 6.700. Então, vocês podem perceber que os nossos tribunais utilizam, ainda que não exista no direito brasileiro uma previsão na nossa legislação dessa figura jurídica, a nossa jurisprudência utiliza essa figura para fundamentar a necessidade do abatimento das vantagens auferidas pelo agente, pelo ofendido, nas hipóteses em que o agente ofensor gera danos e vantagens simultaneamente em função de um mesmo evento lesivo. Agora, já me encaminhando para o fim da minha exposição, cabe destacar o caso dos contratos de seguro de dano. Porque a doutrina discute se é possível ou não, nesses casos, abater as vantagens decorrentes das prestações contratuais
pagas pelo segurado. Só que, nesse caso, como o foco, o vínculo vem de um contrato e não do evento lesivo, a doutrina entende que não é possível. Mas, apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça criou uma súmula que diz o seguinte: o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Então, o que o tribunal está entendendo? Que, em relação à súmula 246, no caso específico de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, no caso do seguro DPVAT, trata-se de uma exceção, ou seja, aqui, apesar de se vincular um contrato de seguro, a jurisprudência entende que é um caso de compensatio lucri condamino. E o fundamento deles é de que o valor, o seguro DPVAT possui um caráter de estabelecer uma garantia prévia e compulsória, ao menos em parte, dos danos que são gerados pelo transportador. Então, não faria sentido, no momento da indenização, não se considerar esses valores. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afirmou: não seria lícito à vítima ou ao seu beneficiário receber o valor da indenização estabelecida no seguro obrigatório feito pelo causador do dano e, posteriormente, cobrar do mesmo a indenização integral pelos prejuízos. Ou seja, pelo DPVAT, ele já recebe parcela do que seria correspondente à futura indenização. Então, posteriormente, se ele vier a receber um valor integral, sem descontar o que ele já recebeu anteriormente, não estaria aqui sendo privilegiado o princípio da reparação integral do dano, porque o dano tem que ser reparado na sua extensão, ele não pode ultrapassar a extensão do dano. Com essas palavras, eu gostaria de demonstrar para vocês que, ainda que a compensatio lucri condamino não seja prevista no nosso ordenamento, que existe uma escassez muito grande de material doutrinário desenvolvida sobre ela e que também ela não é tão debatida atualmente, esse tema é relevante e é aplicado pela nossa jurisprudência. Então, foi isso. Eu quis mostrar para vocês qual a aplicabilidade desse instituto no nosso direito brasileiro. Muito obrigado, Jennifer.